Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 14. Então, essa é a última aula da primeira unidade. A gente já acabou, basicamente, a matéria toda que vai cair na prova. A prova será sábado. E o que eu vou fazer hoje é uma revisão. Vai ser uma revisão para ajudar vocês com a prova, ajudar a lembrar, mais para ajudar vocês a saber o que estudar para a prova. Então, eu posso responder, se tiver dúvidas específicas, eu posso responder. Senão, eu vou escolher algumas coisas e a gente vai passando por cima. Não dá para passar por tudo, porque é muita matéria que a gente viu, mas dá para cobrir bastante coisa. Essa é a natureza dessa disciplina. Uma disciplina é muita matéria e com não muita profundidade. É assim que a gente viu. É uma disciplina de introdução à economia. Então, é isso. Como será a prova? A prova, assim, logisticamente, sábado, será no Aprender 3. Você tem que se inscrever, tem que ver, ter certeza que você tem acesso. Deixa eu botar aqui no chat o e-mail tá aí no chat, o e-mail do Pedro Moreira, que é o nosso monitor. Então, ele tem todos os detalhes, ele pode ajudar você com isso. Não deixe para o sábado para ir lá e se inscrever no Aprender 3. Eu sei que é chato, é mais uma plataforma, a gente não usou essa aqui ainda, mas lembra, Introdução à Economia é uma prova que é feita por todas as turmas juntos. Antes da pandemia, era um grande sábado e tinha assim mais de 1.000 pessoas indo para o UNB, os anfiteatros cheios e uma operação logística grande, a mesma prova, todo mundo fazia a mesma prova. Essa vez, com a pandemia, o jeito que a gente resolveu, tem óbvios problemas de como fazer uma prova online, né? Mas já fizemos 2 semestres assim, não é ideal, tem diversas limitações, mas é o que dá para fazer. Então, então vai ser assim, tem obviamente um problema, tem tido poucas pessoas vindo para a aula, poucas pessoas fazendo controle, acho que isso não é só dessa turma em geral, não sei o que é esse desânimo geral, não sei se é por achar que a prova é online, então não precisa se preocupar, diz, toda essa economia não é importante para mim, então não preciso fazer, a prova online vai ser fácil resolver. Eu não sei, acho que a atitude errada. Toda essa economia é útil para você, mesmo se não é direto, tem a ver direto com o seu curso. Mas são as limitações da pandemia, é o que dá para fazer. Com sorte, semestre que vem vai ser presencial, e aí a gente vai voltar ao velho esquema. Por exemplo, nessa turma, eu acho que metade das pessoas fizeram controle. A nota do controle já saiu. Quem vocês querem saber aonde, fala com o Pedro, está aí o e-mail dele. Inclusive, ele vai distribuir o gabarito do controle. E tem as aulas que eles dão, não sei se já deram ontem ou se ainda vai ser nos próximos dias antes da prova, mas se informa com o Pedro. Aquelas aulas dos monitores, eles fazem um esforço muito grande, eles põem bastante energia naquilo ali, e aquilo é muito útil para ajudar vocês com a prova. Então, se não tiver nenhuma pergunta sobre a prova ou pergunta específica, se alguém tiver alguma dúvida específica, quer que vamos rever tal tema, tal coisa não ficou muito claro, a gente pode fazer isso. Eu abri aqui todos os meus slides de todas as disciplinas, de todas as aulas, e a gente pode ir lá. Se não tiver, eu tenho uma lista aqui de coisas que vou mostrar. Mas que aqui tem uma lista de coisas, de temas que a gente viu.
não são todos os temas, é só uma lista e a gente pode dar uma olhada em alguns deles. Então, tem várias coisas aqui. Então, por exemplo, funcionamento de mercados, deslocamento e políticas de preço máximo e mínimo. Então, vamos dar uma olhada nisso primeiro. Sair daqui. Eu vou fazendo de maneira meio superficial, porque... Deixa eu ver, que vai ser meio difícil achar. Ah, não, tá. Tá bom. Tá, entendi. Aqui. Deixa eu achar isso aqui. Não, não é esse aqui, não. Instantinho só, eu tenho que achar corretamente onde é que é aqui. Achei. Então tá. Então, aquele primeiro item lá na minha lista era estrutura de mercado. O que a gente quer dizer com isso? É oferta e demanda. Então, a gente viu de onde vem a oferta vem dos vendedores, dos produtores de um bem. Então, a gente tem dados de, a cada nível de preço, quanto que estão dispostos a ofertar, e vimos que... não está aparecendo slide, desculpe. Percebi. Eu tenho que ir lá. Deixa eu recomeçar. Quando a gente fala estrutura do mercado, a gente está falando de oferta e demanda. Esse é o nosso modelo canônico, está por trás de quase tudo que a gente faz nessa disciplina. E vai continuar mais para frente, vamos ver outros mercados de oferta e de demanda. Já vimos oferta e demanda de bens e serviços. Nós vamos ver oferta e demanda de mão de obra, de crédito, de moeda, de divisas. Então, isso vai continuar. Então, oferta sim, a oferta é positivamente inclinada. Quanto maior for o preço, mais a pessoa está disposta a vender. Temos dois produtores aqui. Como é que a gente consegue a oferta do mercado, a oferta agregada? Você soma horizontalmente a quantidade demandada pelo 1 e pelo 2 e pelo 3, 4, 5 até o N, até a pessoa N. E aí você tem a oferta de mercado, que parece alguma coisa assim. Esse aqui na direita. Então, essa oferta de mercado. Um gráfico desses, ele dá para a gente preço e quantidade. São duas variáveis, preço e quantidade. Mas, obviamente, tem um monte de outras variáveis que afetam a quantidade que uma pessoa quer produzir. Fora o preço. Só que no gráfico, o gráfico só tem duas dimensões, então a gente só põe duas variáveis lá, que a gente tem mais interesse. E a gente deixa as outras ceteris paribus. Então, ceteris paribus, sempre é comum cair uma pergunta na prova sobre ceteris paribus. Então, o que está ceteris paribus ali? É o preço dos insumos. Mais caro que for os insumos, ou menos você vai querer ofertar ao mesmo preço do produto. Se a tecnologia mudar, você vai querer mudar quanto que você quer ofertar, o número de produtores, chuva, seca, etc. Então, nós vimos que tem e aqui a pergunta era mais ou menos sobre isso. Nós vimos que tem um deslocamento ao longo da curva, que é uma relação entre preço e quantidade. É isso que a gente chama essa linha de uma curva, a curva de oferta. Então, esse deslocamento ao longo, por isso que está em negrito aqui. Mas, se mudar uma daquelas condições ceteris paribus, uma dessas aqui, ou outras, que você puder pensar, aí vai ter um deslocamento da curva. A curva vai para um lado para o outro. Toda a curva vai para um lado para o outro. Então,
Se de repente tem uma tecnologia nova que faz ser mais produtivo, mais barato produzir, ao mesmo preço, ao mesmo nível de preço. Antes estava disposto se o preço era P, você produzia Q1, agora se produz Q2. E a cada nível de preço, você desloca para a direita. Então, tem deslocamentos ao longo da curva, relação entre preço e quantidade, deslocamento da curva, e pode ir nas duas direções. Aqui, por exemplo, se tiver um período climático muito ruim, e você é um fazendeiro, e você produzindo com os mesmos insumos, com o mesmo esforço, se produz menos, então deslocou a curva para a esquerda. Então, esse é o lado da oferta, tem o lado da demanda, que é análogo, só que a demanda, pela lei da demanda, à medida que o preço aumenta, a quantidade cai. Você sabe isso faz bastante sentido. E então a curva de demanda é negativamente inclinada. Eu estou passando rápido, isso que a gente já viu, então só para recapitular. A demanda de mercado é a soma da demanda dos individuais. Aqui o produto, aqui está errado, não é produtor, é consumidor. Consumidor 1, consumidor 2, soma a demanda de cada um. E você tem a demanda de mercado. Está aqui na direita a demanda de mercado, negativamente inclinada, só que ela só mostra uma relação entre preço e quantidade, tem um monte de variáveis ceteris paribus. Então, está aí. O gráfico não mostra a renda, mas se a renda mudar, obviamente afeta a demanda, né? Faz sentido. Você está ganhando mais dinheiro, você vai demandar mais de várias coisas, inclusive menos de outras. Então, tem as variáveis ceteris paribus. Então, aqui temos a mesma coisa no deslocamento ao longo da curva e no deslocamento da curva. Aqui já entram alguns conceitos, que inclusive alguns desses estão naquela lista que eu mostrei. Então, esse tipo de coisa que cai pergunta na prova, eles fazem perguntas sobre bens normais e bens inferiores. Geralmente é um textozinho, pode ser assim, até um texto de jornal, às vezes até verdadeiro. E eles falam assim, olha... o preço da eletricidade subiu e as pessoas e a demanda por eletricidade caiu. Ou, nesse caso aqui, esse exemplo também não é esse que está aí, esse é um caso de renda. Então, a renda do brasileiro aumentou e no ano seguinte a demanda por eletricidade aumentou também. Então, aí a resposta seria alguma coisa a ver com bem normal. Eletricidade é um bem normal. Você fica mais rico, sua renda aumenta, você consome mais. Ou então, andar de ônibus geralmente é um bem inferior, você ganha mais renda, você anda menos de ônibus, um bem inferior. Você está substituindo esse bem inferior por um bem normal, dado que agora você tem mais renda. Além disso, esse deslocamento da renda, do mesmo jeito, pode ter pergunta a ver com bens substitutos, bens complementares. Mesmo tipo de pergunta, acho que pode cair aqui. Eles dão algum texto lá dizendo que o preço de um bem da manteiga subiu e as pessoas consumiram mais margarina. Então, qual que é a relação entre manteiga e margarina? Eles são bens substitutos. Sobe o preço da manteiga. Então, você diz, puxa, eu tenho que comer menos manteiga, que está caro, mas eu vou substituí-la por alguma coisa. O quê? Margarina. Sobe o preço da manteiga, aumenta a quantidade de margarina. E tem bens complementares, que são bens que você consome juntos. Consome um com outro, arroz e feijão, né? Linguiça e carne, sei lá, um churrasco, talvez. Tá, quais são os... Então, e tudo isso foi sobre renda, que renda é um dos bens ceteris paribus. Quais são os outros bens ceteris paribus para a demanda? São aqueles bens que a gente mantém fixos quando desenha a curva de demanda, mas que se eles mexerem a curva de demanda desloca. As preferências do consumidor, de repente vai um modismo novo de usar roupa roxa, está na moda.
psicodélico, sei lá, e aí as pessoas, a demanda por roupa roxa vai aumentar, por causa de preferências. Expectativas, você acha que vai ter um furacão, aí você começa a comprar lanternas e comprar água, para você precaver. Dado sua expectativa do que vai acontecer, a demanda por lanternas aumentou por causa das expectativas. E se aumentar o número de consumidores, a população dobra, a demanda vai aumentar. Não necessariamente vai dobrar, mas vai aumentar. Ok, então aí tem esses deslocamentos ao longo da curva da demanda, deslocamentos da curva da demanda, se mexiam daqueles bens, daquelas variáveis ceteris paribus, e sempre na direção, né, se sua renda cair, a demanda vai, se a renda da população cair, a demanda desloca para a esquerda. Ou seja, ao mesmo preço, antes as pessoas estavam demandando Q1, e agora as pessoas estão demandando menos. Ao mesmo preço, o preço não mudou. Por que eles estão demandando menos? Porque a renda caiu. Então, e pode deslocar, ou se a renda aumentar, ou se as expectativas aumentarem, as preferências melhorarem, demandar mais aquela coisa, pode se deslocar para a direita. Então, uma vez temos isso, daí finalmente chegamos na estrutura do mercado, oferta igual demanda, e o equilíbrio é esse ponto que a gente prevê que o mercado vai tender àquele ponto. Existem forças que levam àquele ponto, e a gente viu isso. Se você começar com um preço que não é o preço de equilíbrio, quase que por definição, o preço de equilíbrio é o preço onde nada muda. Se o preço não é de equilíbrio, é o preço onde, se você estiver lá, as coisas vão continuar mudando e vão tender ao equilíbrio. Essa é a definição de equilíbrio. Então, se o preço é muito alto, tem muita gente querendo vender, tem muita gente produzindo, essa quantidade aqui, quase uns 30, mas a demanda a esse preço alto é baixa, porque o preço está alto. Uns 10. Então, tem um excesso de oferta. Então, tem esse excesso de oferta, o mercado não está funcionando bem, o mercado está produzindo mais do que ele está querendo consumir, só que tem forças econômicas que lutam contra isso, que corrigem, autocorrigem isso. Se alguém está produzindo demais, está com estoques cheios, prateleiras cheias, pátios cheios, o que ele vai tender a fazer? Ele vai dizer, poxa, vamos fazer uma promoção, vamos fazer descontos, vamos abaixar um pouquinho o preço. E ele tem todo o interesse em fazer isso. Ir abaixando o preço, e à medida que ele vai abaixando o preço, a demanda vai aumentando. E isso vai continuando até o ponto onde chegar no equilíbrio. No equilíbrio, ninguém quer mudar mais. A economia está produzindo a quantidade que a economia quer comprar. E aí nada muda. Então, e aqui o excesso, se o preço estiver muito baixo, é análogo, né? Se o preço está muito baixo, tem muita gente querendo comprar, o mercado quer comprar mais do que 30, mas os produtores só querem produzir, só querem vender uns 15, 16, 17. Então, tem excesso de demanda. Excesso de demanda quer dizer que tem falta, muita gente que está querendo comprar, que o preço está baixo, tem falta, é difícil comprar, tem filas, tem lista de espera. E aí o natural acontecer, então isso é errado, isso é uma economia que não está funcionando bem, e se diz, pois, nós precisamos fazer alguma coisa nesse mercado aqui, por enquanto ainda não precisa fazer nada, depois a gente vai ver falhas de mercado, né? Mas esse mercado não precisa porque ele vai se autocorrigir. Como? Que força é essa que vai autocorrigir esse mercado? A força é o seguinte, algumas dessas pessoas que chegaram lá querem comprar, o preço está ótimo, só que tem fila, tem lista de espera, tem falta. Algumas dessas pessoas podem dizer, mas eu tô disposto a pagar mais, eu ofereço um pouquinho a mais, eu pago um extra, pago debaixo do pano, pago uma taxa de urgência legal ou ilegal. Esse tipo de coisa sempre acontece quando tem faltas. Pergunto para os seus pais como é que era o plano cruzado. O plano cruzado foi um plano do governo que ele tabelou os preços por lei, ele diz os preços estão fixados e fixou os preços abaixo do preço de equilíbrio.
E aconteceu exatamente isso, e as pessoas faziam exatamente isso. Iam para a loja e falavam, você está vendo que você não tem papel higiênico, mas se tivesse um aí, talvez lá atrás, eu pagaria mais. E as pessoas, então tem. E era ágil que chamava isso, pagavam ágil. É legal, mas né, precisa de papel higiênico. E aí isso faz com que o preço vá aumentando, aí a oferta vai aumentando, as pessoas pagando mais, e aí você chega no ponto de equilíbrio. Quando chega no ponto de equilíbrio, no preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, aí para. Aí o mercado está funcionando bem. Bom, aí aquela pergunta era sobre preços mínimos. Então, que a próxima coisa que você vai querer fazer com esses diagramas de oferta e demanda, daí fazer uma estática comparativa, que chama. Começa com equilíbrio, joga um choque, né? O choque quer dizer, faça com que uma daquelas variáveis ceteris paribus varie, a renda aumentou, a expectativa aumentou, a quantidade de chuvas mudou, e aí vê o que acontece com o equilíbrio. E a pergunta lá era sobre, acho que era preços máximos e preços mínimos, né? Que não é aqui. Deixa eu achar onde é que era. Deixa eu tentar me lembrar qual desses. Acho que era aqui. Deixa eu compartilhar. Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer hora é só falar. Acho que é isso aqui. Tá, isso aqui é nos slides de elasticidades. Depois a gente olha elasticidades, mas lá estava preços máximos e preços mínimos. Então vamos ver o exemplo. Isso é muito comum do governo querer interferir em algum mercado. Até agora a gente vê os mercados tendem ao equilíbrio. Em equilíbrio eles ficam, e em geral é isso que você quer deixar. Os mercados geralmente sabem melhor. Tem aquele equilíbrio, ele está levando em conta infinitos pedaços de informação sobre escassez e preferências e rendas, e governos não conseguem captar, nem entender, nem processar, nem agir em cima dessa informação bem. Então, geralmente, é bom usar esse poder do mercado de achar esses equilíbrios. Uma beleza de economia, justamente, é um processo de busca, uma busca muito difícil, que tem requerimentos informacionais muito grandes, e o mercado é um dos melhores algoritmos que tem para achar aquilo ali. Então, mas claro, daí aqui o governo vai querer interferir nisso. Então, o governo tem essas razões. Aqui isso vira muito controverso. Você vai começar a discutir isso ideologicamente, se deve ou não deve, e em qualquer caso específico, se o governo deve interferir. Aqui vou fazer teórica, de maneira teórica. Assim, o governo teve por bem, tem 3 exemplos aqui, vamos olhar só 1 ou 2, interferir em preços agrícolas. Aqui geralmente tem uma justificativa para isso, porque preços agrícolas são mercados que demoram para responder, né? Assim, a maioria dos mercados, assim, se o preço sobe, o preço do pãozinho sobe, as padarias rapidamente elas percebem, opa, alguma coisa aconteceu, aumentou a demanda, alguma coisa aconteceu, eles não precisam nem saber o que é que aconteceu, por que está a demanda por pãezinhos, eles simplesmente veem o preço subir, e aí eles podem agir em cima, e no dia seguinte eles já aumentam a oferta de pão. Então, ali o mercado tem um feedback rápido, e tudo se resolve, melhor não interferir. Com mercados agrícolas, sobe o preço do tomate agora, por alguma razão,
Aí, se os produtores de tomate pensam assim, vou produzir mais tomate, mas vai levar 4 meses para a resposta disso acontecer. Eles vão precisar preparar a terra, conseguir semente, plantar, aguar, esperar crescer, colher, vender, levar para o mercado. Então, às vezes, o governo quer interferir. E aqui tem 2 jeitos que ele pode interferir. Ele pode interferir via mexer nos preços. Geralmente não é uma boa ideia, como eu falei, porque as pessoas não respeitam. Mesmo quando você faz uma lei, né, o plano cruzado foi isso, uma lei que os preços estavam fixos, as pessoas vão burlar aquilo ali. Mas um jeito melhor é mexer nos estoques. O governo ele já comprou em períodos anteriores, ele compra agora os bens, e ao ser um grande comprador, ele um escoador de inundar o mercado do bem, ele afeta o preço via oferta e demanda. Né? Então, vamos ver um exemplo disso aí. Esse tipo também, típico tema que dá pergunta de prova. Então, aqui, preços de feijão, oferta e demanda de feijão, equilíbrio, quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio. Ok. Aí, o governo resolveu, nesse caso, o governo resolveu botar um preço mínimo. Ele falou assim, ele botou um chão, que chama. Ninguém pode vender feijão a menos de tanto. Então, é um preço, ele botou um preço mais alto do que o preço de equilíbrio. Por que ele faria isso? Para proteger os produtores de feijão. Ele diz assim, ó, se eu deixar, teve algum erro no mercado aí, produziu-se muito feijão, e isso vai levar um monte de produtor de feijão à falência, daí na próxima safra pode ter falta de feijão, então vou botar um preço mínimo. Ele pode fazer via isso, tentar realmente ofertar, ou o governo, um jeito mais inteligente, é o que o governo geralmente faz, ele fala assim, eu, governo, compro o feijão a mim. Eu compro. Então, o mercado está lá, antes do governo entrar, só tem vendedores, compradores ao preço de equilíbrio. Então, os vendedores meio que são obrigados a vender aquele preço, mas aí o governo chega e diz assim, não, eu pago mais. O que o governo faz? Ele pega esse feijão e estoca na Conab, que é a empresa do governo que faz isso. Ele estoca para depois escoar. E ao fazer isso, então, as pessoas que iam vender no mercado, chega lá na Ceasa, sei lá onde é que eles nas bolsas agrícolas, e diz assim, eu tenho feijão para vender, os compradores falam, a gente só paga aqui o preço de equilíbrio. Aí diz, puxa, que droga. Aí alguém diz, não, mas venda lá para o governo. O governo está pagando o PMI. Aí quando o governo está comprando para o PMI, aí o resto do mercado tem que pagar também, porque senão ninguém vende para eles. Então, aí o preço fica, de certa forma, está fixado. Repara o que aconteceu aí, o governo afetou o preço sem legislar preço. Legislar preço é a pior coisa que se pode fazer. É a mesma coisa que legislar temperatura, né? Passar uma lei que a gente quer que seja 23 graus em Brasília o ano todo, porque é mais confortável. A temperatura é o resultado de todos os processos climáticos e antropogênicos e todos os outros. Essa economia, assim, economia, o preço é só o sinal. É o resultado que está sinalizando todas as ofertas, demandas, escassez, abundância, etc. Tá, então, com esse preço colocado aqui, a oferta aumenta, mas o mercado quer comprar pouco, o mercado tem alguma razão que fez o preço de equilíbrio ser baixo, então o mercado está comprando pouco, só essa quantidade aqui, aí o governo estoca essa diferença aqui. Lembra, o governo está comprando esse resto, ele compra aqui e estoca isso aqui. Da onde o governo está tirando dinheiro para isso? É lá do orçamento dele. Às vezes é caro para o governo, às vezes o governo se dá bem, porque daí esse feijão estocado, se no futuro o preço do feijão subir, ele comprou barato e vai vender mais caro. Então, isso, se é bom ou mau negócio, mas o governo não está fazendo isso geralmente para ganhar dinheiro, ele quer regularizar o mercado. Deixa eu pular esse exemplo aqui.
Tá bom, talvez esse aqui é um exemplo que as pessoas gostam e pode cair em prova, é salário mínimo. O salário mínimo é parecido com essa ideia do feijão. O governo está dizendo, é proibido, nesse caso, é proibido pagar menos do que, quanto que é o salário mínimo? 1.100, 1.200 ou alguma coisa assim hoje. E é proibido pagar menos do que isso. Então, a ideia é parecida com a do feijão. Se não tivesse essa legislação de salário mínimo... Opa, peraí, vai cair aqui, não. Se não tivesse a exigência de salário mínimo, o salário estaria relativamente baixo, estaria abaixo desses 1.100, mais ou menos, que ele está, mas o governo faz essa legislação que todo mundo tem que pagar pelo menos, se você vai contratar alguém, tem que pagar pelo menos o salário mínimo. Deixa eu ver, tá aqui. E aí a pergunta nesse caso aqui, a prova podia ter uma pergunta sobre isso, seria dizer assim, dado esses dados aí do gráfico, o salário mínimo foi bom ou ruim para os empregados? Porque a ideia do salário mínimo é defender o trabalhador. Você vai defender o trabalhador dizendo que não pode pagar menos. Mas então, intuitivamente, parece que é bom. O intuito da legislação foi defender o trabalhador. Mas é bom ou é ruim? Bom, olhando aqui o gráfico, o que você diria seria o seguinte, embora isso seja bem mais controverso, tem muita briga sobre isso e não tem consenso, mas olhando o gráfico, uma pergunta de prova, seria dizer assim o seguinte, em equilíbrio, esse era o número de pessoas contratadas. Todas essas pessoas aqui estão contratadas, mas estão recebendo o salário de equilíbrio que é baixo. Outras pessoas aqui que estariam dispostas a trabalhar se o salário fosse maior do que de equilíbrio, essas pessoas não têm emprego. Todos os outros aqui. Só essas aqui que estão dispostas a trabalhar ao salário de equilíbrio ao menos. Aí, quando o governo tabela o salário mínimo, institui o salário mínimo, essas pessoas aqui continuam empregadas, e elas estão recebendo mais. Elas estão recebendo o salário mínimo em vez do salário de equilíbrio. Então, essas pessoas se beneficiaram da legislação do salário mínimo. Então, para elas, a legislação foi boa. Mas essas pessoas aqui são pessoas que estavam empregadas antes do salário mínimo, quando o salário era mais baixo, então tinha mais gente contratada, o salário era mais baixo, quando subiu o salário mínimo, o empregador ele tem duas escolhas, ele pode dizer, bom, então eu vou pagar mais para vocês, quer dizer, ele tem que fazer isso, mas a outra coisa que ele pode fazer é dizer, mas alguns de vocês vão para a rua, eu não posso pagar esse salário mais alto para todo mundo, então eu vou despedir alguns de vocês e os outros ficam recebendo salário mínimo. Então, essa quantidade de pessoas aqui que estavam empregadas no salário de equilíbrio, agora não estão mais no salário mínimo. Então, essas pessoas foram feridas, foram prejudicadas pela legislação do salário mínimo. Então, a resposta não é uma resposta única, assim, a legislação dos salários mínimos é bom para o trabalhador ou é ruim, depende de quem. Alguns trabalhadores se beneficiam, outros não, e, em geral, quais são esses trabalhadores aqui? Quer dizer, se você fosse um empregador, você tem 20 funcionários recebendo salário de equilíbrio, daí tem a legislação, você tem que aumentar, o único jeito que você pode fazer é despedir alguns, quais você vai despedir? Aí varia, depende, né? Mas, em geral, faria sentido despedir os menos produtivos. Você vai manter os trabalhadores mais produtivos e despedir os menos produtivos. Em geral, quem são os mais produtivos? São os mais velhos, mais educados, com mais experiência, especialmente com mais experiência, e aqueles que acabaram de entrar, os mais jovens, com pouca experiência, esses que você vai admitir. Então, o salário mínimo ia prejudicar esse pessoal em detrimento dos outros. Talvez, isso é controverso. Vale a pena o governo fazer isso? É certo ou não? É ideológico? É controverso? O que a gente está preocupado aqui é na mecânica da oferta e demanda.
Ok. Deixa eu voltar para a lista de perguntas lá. Aqui. Essa lista é só uma lista de vários temas que eu imagino que possam cair na prova. Você olhando a lista aí, ela já ajuda você a estudar para a prova. Essencialmente, para estudar para a prova, o que você tem que fazer? Pega tudo que a gente viu e rever. Se você não leu isso no livro do Mankiw ou na apostila, vai e releia. Se você já leu, vai e releia de novo. Essa segunda lida vale muito a pena. Essa segunda lida, se você não viu as aulas, veja as aulas. Essa combinação de ler uma vez, ver a aula, ler de novo, as coisas realmente ficam mais claras e ajuda muito com a prova. Então, não precisava dessa lista, basicamente veria tudo. Você tem acesso aos slides lá na minha homepage, mas de qualquer jeito, vamos lá, vamos dar uma olhada nessas coisas de elasticidade. Eu acho que eu tenho uns exercícios de elasticidades aqui. Então, talvez ajuda, né? Tem uns exercícios em vez de simplesmente passar a matéria. Deixa eu achar aqui. Espera que eu tenho que... Vem aqui. Ok, vamos exercício de elasticidade. Tem uns 4 ou 5. Bem simples, né? Ontem, o preço de uma caixa de envelopes, de um bem qualquer, na caixa de envelope, era R$3, e a Júlia estava disposta a comprar 10 caixas. Então, se o preço é 3, ela compra 10. Hoje o preço subiu 3,75 e ela só quer comprar 8. Daria para desenhar a curva de demanda com essas duas coisas, supondo que a curva de demanda é linear. A gente tem 2 pontos no gráfico, 3,10 e outro 3,75,8. Repara que é negativamente inclinada, subiu o preço, caiu a demanda. E a pergunta, a demanda de a Júlia por envelopes é elástica ou inelástica? E qual é a elasticidade da demanda dela? Então, com esses 2 pontos, a gente tem a curva de demanda e a gente sabe a fórmula da elasticidade. Lembra qual que é a fórmula da elasticidade? É uma razão, né, uma divisão. No denominador é a variação percentual no preço. A gente tem os preços, passou de 3 para 3,75, então a gente pode calcular a variação percentual no preço. E no numerador, a variação percentual na quantidade. A gente tem as quantidades. Então, dá para calcular. É uma matemática bem simples. Então, está aqui a variação percentual na quantidade. Então, o P1, o ponto 1, o período 1, é R$3, 10 caixas. E o período 2 é R$3,75, 8 caixas. Então, quantidade põe a quantidade no período 2 menos a quantidade no período 1, divididos pela quantidade do período 1. Essa é a fórmula de uma variação percentual. Faz o cálculo, dá menos 0,20, ou seja, a quantidade caiu 20%. E mudança percentual no preço, passou o preço no tempo 2, 3,75, menos o preço no tempo 1, que é 3, divididos pelo preço inicial, que é 3. Foi um aumento de 25%, o preço aumentou 25%. Está certo isso? Os pontos, está certo o cálculo. E aí, a forma da elasticidade é a variação percentual na quantidade sobre a variação percentual no preço. Faz aqui o cálculo. Em vez de botar os percentuais aqui, usa aqui as frações mesmo, os decimais.
e dá menos 0,8. Então, essa é a segunda pergunta. Qual a elasticidade da demanda? Repara que a elasticidade da demanda é sempre negativa, a gente sabe disso, que o preço sobe, a quantidade cai. Essa é a lei da demanda. E agora, ela é elástica ou inelástica? Lembra que ela é sempre negativa, então de 0 até menos 1, não contando menos 1, ela é inelástica. Inelástica quer dizer que a variação na quantidade é menor do que o preço, você não é tão sensível. Tem a variação X% no preço, a quantidade cai, mas cai menos do que X%. Então, seria inelástico. E se for a partir de menos 1, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, então, se for ficando, na verdade, menor do que menos 1, a elasticidade seria elástica. Uma variação de X% no preço leva uma queda da demanda, mas leva uma queda da demanda maior do que X%. Então, nesse caso, é maior do que menos 1 e é inelástica. É meio estranho, né? Pensaria que em envelopes talvez seria uma coisa elástica, mas aqui deu inelástico. Então, lembra que aqui inelástico é relativamente insensível. Outro problema. Se a elasticidade de demanda do José por cachorro-quentes é menos 0,9, nesse caso já deram a elasticidade, não é para a gente calcular a elasticidade, já deram a elasticidade. E ele compra 4 cachorro-quentes quando o preço está em 1,5. Quantos ele compraria quando o preço estiver em 1? É a mesma coisa do outro, só que aqui eles já nos deram a elasticidade, mas não nos deram a quantidade no período 2. Mas aí nós temos as fórmulas todas, está faltando só um pedaço da fórmula, é só resolver. Então, vamos lá. Então, quando era 1,50, ele comprava 4. Quando é 1, ele compra quanto? Então, a variação na quantidade, a gente não sabe a quantidade final, vamos chamar ela de X. Então, a variação percentual na quantidade é X menos 4 sobre a quantidade inicial, que é 4. Variação no preço é quando passou o preço inicial 1,5 caiu o preço para 1, então 1 é o preço final menos o preço inicial divididos pelo preço inicial. Está aqui o valor, 0,83. Seria bom botar mais uns 3. Então, e aqui a gente já sabe a elasticidade, então a elasticidade é a variação percentual na quantidade, dividido pela variação percentual no preço, resolve por X. Dá para resolver aqui. E nesse caso aqui deu 5,2. Então, lembra que o X é o número de cachorro-quentes que ele compraria quando o preço está 1. Quando o preço estava 1,50, ele compraria 4. Quando o preço cai para 1, ele vai comprar mais quantos? 5,2. Então, simples, né? Aí, tipo da pergunta. Ok, pergunta um pouquinho mais conceitual, mas a prova pode ter esse tipo de coisa. Quais desses bens provavelmente terão demandas elásticas e quais terão demanda inelástica? Bom, aqui é pouco preciso, né? Porque vamos fazer, você teve que justificar. Como é que você vai justificar? Lembra, elasticidade tem tudo a ver com substitutibilidade. Então, se tem substitutos, é elástico. Você é sensível a variações de preço, porque se o preço subir, você usa o substituto em vez. Se não tem substitutos, é inelástico. Lembra, tem 4 características que afetam. Acho que vai ter isso mais para frente, mas vamos fazer de cabeça aqui. Uma é se tem substitutos. A segunda é se é um pedaço grande do seu orçamento. Se aquele bem é um pedaço grande do seu orçamento,
você é sensível a preços, está disposto a andar e vasculhar e investigar para achar preços mais baratos. Então, se é um pedaço grande do seu orçamento, você é elástico. Se é um pedaço insignificante do seu orçamento, você é inelástico. Se é longo prazo, você é elástico, é uma coisa que você vai consumir no longo prazo, então você tem tempo e oportunidade para buscar substitutos. Se é uma coisa urgente no curto prazo, você precisa disso agora, não dá para buscar substitutos, então você é inelástico. E a terceira coisa, se é um mercado, você está olhando, comparando um mercado muito estreito, muito bem definido, versus um mercado mais geral. Então, mercado de automóveis é uma definição geral. Ali tem muita substituição entre automóveis. Se o seu mercado que você está buscando comprar é um carro específico, é um Volkswagen tal, ano tal, então você é mais inelástico, tem poucos substitutos. Então, gás de cozinha. O que eu diria aqui? Gás de cozinha é um bem... Até tem substitutos, mas não muitos, né? Tem fornos elétricos e tudo, e é um bem bastante essencial. Então, eu diria que não tem muitos substitutos e ele é um pedaço relativamente grande do orçamento de uma família típica brasileira. Então, eu diria que você é inelástico. Gás de cozinha. Pepsi tem um substituto que é essencialmente a mesma coisa, é tão ruim quanto Coca-Cola, tão ruim quanto Pepsi. Então, você é elástico. Se a Pepsi aumentar o preço, você toma Coca-Cola, toma Guaraná, toma suco de caju, goiabada para a sobremesa. Chocolate. Chocolate tem substitutos. Aqui vai depender, né? Tem gente que é viciada em chocolate, aí você vai ser inelástico. Não é uma parcela tão grande do orçamento, é mais uma coisa de luxo, não é essencial, então eu diria que é elástico. Água. O que a gente está falando aqui? De novo, é meio impreciso isso, porque depende dos detalhes, né? O certo seria, me mostra a curva de demanda dessas pessoas, aí eu posso dizer com segurança. Mas água, é água de beber ou estou dizendo que não, essa é água da casa, da caixa d'água da casa, então é um negócio essencial, não tem substitutos, então, e é caro, né? Hoje em dia a água está muito cara, então eu diria que as pessoas são inelásticas com relação à água. Vamos ver o que eu botei ali. Então, remédio para coração, não tem substituto, você tem que tomar esse remédio, você é inelástico. Tapete persas, então é um bem de luxo. Só que você precisa primeiro desse tapete persas, se o preço subir, se ficar caro, talvez, você não precisa disso. Então, você é elástico. Isso é mais ou menos o que eu falei, né? Ali. Mas, de novo, você poderia contradizer isso, chegar a dizer, não, água eu acho, aí ter razões, mas usando aqueles 4 critérios que a gente falou. E todos eles giram em torno da ideia de ter ou não ter substitutos. Longo prazo, curto prazo, tem a ver com substitutos, etc. Um problema bem lacônico, mas, de novo, você tem o preço e quantidade no período 1 e no período 2. Na situação 1 e na situação 2, não dá para calcular. É o que a gente fez antes. Variação percentual na quantidade. Passou de 1,50 para 1,20, 1,5. Variou 20%. Variação percentual no preço. Caiu 25%. Divide um pelo outro e dá uma elasticidade de menos 0,8. É um bem inelástico. Então, é mais ou menos o que a gente fez antes. Uma demanda perfeitamente inelástica. Aqui, ela é perfeitamente inelástica, quer dizer que você é totalmente insensível a preço. Se o preço estiver alto,
a demanda é Q estrela. Se o preço estiver médio, é Q estrela. Se o preço estiver baixo, é Q estrela. O preço, desculpa, a quantidade. Se o preço estiver baixo, a quantidade é Q estrela. Sempre se vai demandar Q estrela. Isso aqui é só casos extremos, não é... É difícil achar um mercado que realmente tenha isso, mas sei lá que se na prova eles mencionam isso. E uma demanda perfeitamente elástica, você é perfeitamente sensível. Se o preço aumenta... Então, imagina, que parece horizontal, mas pensa nela assim, minimamente inclinada, negativamente inclinada. Então, se o preço cair um microcentavo, não pode, né? Posto de gasolina, eles têm mania de botar, a gasolina custa 6,4999999. Então, se em vez de 4,999, 4,9998 caiu lá um milhar de centavos, aí a demanda ia passar de uma demanda baixa para uma demanda imensa. De novo, é raro ter alguma coisa assim, mas a ideia é essa, seriam os casos extremos de sensibilidade, de elasticidade. Aqui, aquilo que a gente falou, as 4 características de um bem que determinam a sua elasticidade. Substitutos. Se é algo importante no seu orçamento. Longo prazo, curto prazo. Aqui tem um que está diferente. Esse 2 está... esse 2 é uma versão, mais ou menos, é uma mistura do 3 com 1. O que está faltando aqui é aquele do se o mercado específico ou mercado abrangente. Exemplos de elasticidade, está em inglês, mas Então, tem algumas coisas que são bastante elásticas, se tem muita competição, por exemplo, detergente de lavar roupa. Se um detergente específico, aqui o Tide é a marca, subir, aí você compra um, você compra outra marca. Então, ele é bastante elástico. Tem muitos substitutos. Vamos ver um bem inelásticos, esse aqui, cerveja. Sobe o preço, as pessoas compram menos, mas não muito menos. Gasolina é essencial. Você sobe o preço, você resmunga, mas não tem muito o que fazer, você vai ter que comprar. É inelástico. É maior do que menos 1. Ou menor do que 1 em módulo. Também está em inglês. Eu procurei algumas coisas na internet, assim, só. Aqui foram a elasticidade da demanda de cocaína. Então, calcularam cocaína, pegaram preços de mercado, viram quando aumentou o preço, caiu o preço, variou o preço, o que aconteceu com a demanda. Não sei muito bem como é que eles conseguiram dados disso, mas provavelmente esses estudos já foram feitos. Então, um aumento de 1% no preço reduz o consumo por menos do que 1%. Esse aqui é menos do que 1%. É porcentagem também. Então, cocaína é inelástico, como seria de esperar, porque é um produto viciante. Não tem substitutos próximos ali. Tá. Ok? Dá uma olhada na lista lá. Bom, coisa que a gente viu recentemente, contas nacionais. Então, vale a pena dar uma olhada em contas nacionais. Eu mostrei lá nos próprios slides, eu mostrei exemplos de perguntas. Então, muitas vezes, e nas aulas dos monitores, eles também devem dar esse tipo de exemplos. A pergunta assim, eles dão uma lista de dados, assim, as importações foram tanto, as exportações foram tanto, os impostos foram tanto, o consumo é tanto, investimento é tanto, e aí eles pedem alguma coisa, calcule o produto nacional líquido a custo de fatores.
E naquelas aulas a gente viu vários jeitos de fazer isso. Você tem que saber mais ou menos. Essas perguntas seriam num nível bem fácil. Você tem que saber o que é cada coisa. Primeiro, saber que renda, produto e despesa é a mesma coisa. São 3 óticas diferentes para medir o que foi produzido. O interno versus o nacional tem a ver com as remessas líquidas de brasileiros, de estrangeiros produzindo no Brasil para o exterior, de brasileiros produzindo no exterior para o Brasil. Líquido e bruto tem a ver com a depreciação. Custo de mercados, custo de fatores e preço de mercado tem a ver com se você inclui ou não impostos e subsídios. E ainda tem toda a parte de PIB nominal versus PIB real. PIB nominal e real é quando você quer comparar PIBs em anos diferentes, só que nesse período de tempo, além da produção ter variado, variou também o nível de preços, os preços. Então, você quer, para poder comparar corretamente, você tem que tirar o efeito da inflação. A inflação não é realmente que se produziu mais, é só que os preços daquilo que você produziu aumentaram. Então, não é real, por isso que chama PIB real. Então, a gente viu métodos lá de você eliminar isso. Você vai pegar o aumento da inflação, tem umas formas bem fáceis para fazer isso. E esse tipo de pergunta cai em prova, assim. E na aula passada, na última aula, a gente viu toda a parte de índice de preço. Então, índice de preço, a gente viu isso. É muito parecido com isso que eu acabei de falar, é porque tem inflação de um período para o outro, então o índice de preço é uma régua, o índice de preços é uma régua que você pode usar para saber quanto que aumentaram os preços, e aí vocês querem comparar se valores reais realmente variaram entre 2 períodos no tempo, você usa o índice de preços para eliminar o efeito da inflação e ver qual que é a variação real que sobrou ali. Então, nós vimos como é que faz isso, vimos que esses índices de preços tipicamente são calculados usando, especificando uma cesta de bens. Você pode fazer um índice de preço dizendo, vamos pegar o preço de tudo que foi produzido na economia, que é o quê? É o PIB. E aí tem aquele deflator implícito do PIB, que a gente viu lá na aula de contas nacionais. Mas, em geral, não é isso que o governo quer. Quando o governo ele quer pegar uma inflação que realmente afeta a maioria das pessoas. Então, essa seria o IPCA, por exemplo, do IBGE, o Índice de Preços do Consumidor, ao consumidor. Então, é uma cesta de bens, ele é calculado em cima de uma cesta de bens, daquilo que a população, numa certa faixa de renda, digamos, 1 a 40 salários mínimos, na média, as pessoas consomem isso. É arroz, é feijão, é carne, molho de tomate, sabão de lavar louça, sabão de lavar roupa, uma ida ao dentista, um corte de cabelo, uma viagem de ônibus, talvez até uma cervejinha no final de semana, não sei o quê. Daí eles calculam como é que eles sabem essa cesta. Eles fazem a POF, a pesquisa de orçamento familiar, tem que atualizar de vez em quando, porque os hábitos mudam. Eu estou repetindo isso porque todo esse tipo de coisa pode cair na prova, né? Você já sabe onde é que tem isso nos slides. E aí, então, você daí tem esse índice de preço. Geralmente, o ano base é 100, o ano você começa em um determinado ponto do tempo, ele é 100, e aí o 100, se tiver inflação, o índice vai crescendo, se tiver deflação, ele vai caindo, e aí se você quiser comparar valores, o PIB, sei lá, o preço, o seu salário, você quer saber se seu salário aumentou em termos reais ou não, seu salário você ganhava R$4.000, agora você ganha 4.500, você quer saber se nesse período em que você passou de 4 para 4.500, se realmente aumentou seu salário, mas você sabe que teve uma certa inflação. Aí você vai pegar o índice de preço entre esses dois, e a gente viu as fórmulas de como é que você calcula isso, e é muito fácil, né? A matemática por trás disso é muito fácil.
O importante mesmo é você ter a noção de o que você está fazendo ao fazer aquilo ali. Deixa eu ver o que mais. Estruturas de mercado. Estruturas de mercado e falhas de mercado. Essa é a parte importante. Também sempre vai ter uma pergunta sobre essas duas coisas. Então, porque estruturas de mercado tem os extremos, que é o mercado perfeitamente competitivo. Esse é geralmente o nosso ponto de partida. A gente começa ali e, geralmente, se você não falar nada, uma aula de introdução à economia, assim, você presume que a pessoa está falando de um mercado perfeitamente competitivo. O que é isso? Muitos compradores, muitos vendedores, é um bem homogêneo, da mesma qualidade, todo mundo tem informação sobre todos os preços e quantidades, livre entrada de firmas, livre saídas de firmas, etc. E aí, quando você tem um mercado como esse, tem um resultado que chama o primeiro teorema fundamental do bem-estar. Ele diz que esse mercado sozinho vai chegar num ponto eficiente, num nível eficiente. E aqui é bom lembrar aquela definição de eficiência. Isso é outra coisa que pode cair em prova. O que quer dizer eficiente? Não é exatamente o que você está acostumado a usar. As pessoas geralmente têm dificuldade com essa palavra porque está tão acostumado a usar eficiente, dizer eficiente é alguma coisa que funciona bem. Se funciona bem, é eficiente. E não é isso que quer dizer economia. Economia quer dizer que se há uma situação eficiente, uma política eficiente, um equilíbrio eficiente, quer dizer que não tem nenhuma mudança que você possa fazer que algumas pessoas iam estar melhor e ninguém ia estar pior. Por que isso é eficiente? Porque se tivesse alguma mudança que você pudesse fazer e algumas pessoas iam melhorar sem piorar ninguém, então do jeito que você está fazendo não é um bom jeito, porque tem um jeito melhor. Então tem um jeito mais eficiente, que não piora a vida de ninguém, todo mundo ia estar disposto a fazer. Então é insanidade você não fazer a mudança, não tem oposição, não vai, sabe, não fere ninguém. Assim, poxa, no mundo real não deve ter muitas situações assim, porque se tivesse, as pessoas iam perceber e iam realizar, e ninguém ia ser contra, todo mundo ia ajudar. Mas acaba que tem muitas situações ineficientes por causa de custos de transação e problemas de informação. Bom, então esse é um mercado perfeitamente competitivo. No extremo, outro extremo tem um monopólio. O monopólio, uma daquelas premissas está invalidada, é a premissa de que tem livre entrada de firmas. Então, você tem um monopólio que tem um só produtor, um só vendedor. Então, se só tem um, ele está escolhendo o preço dele. Ele vai botar o preço que maximiza o lucro dele, que é um preço bem mais alto do que o preço de competição perfeita. A beleza de competição perfeita é que essa competição leva o preço, na verdade, o preço a ficar igual ao custo marginal. Isso é bom para o consumidor. A competição empurra o preço para baixo. Cada um daqueles vendedores quer aumentar o preço, mas eles não podem, eles são obrigados a baixar o preço até o custo marginal. Eles não vão abaixo do custo marginal, porque abaixo do custo marginal eles não iam ganhar dinheiro. Mas no monopólio, não. No monopólio é só um vendedor, não tem competição. Monopólio é justamente a ausência de competição. Então, o monopolista ele aumenta o preço acima do custo dele, ele tem um lucro excepcional, um lucro de monopólio, que a gente chama, e isso fere o consumidor. Como o preço está mais alto, a quantidade cai, e isso é ruim para o consumidor. Tem menos gente consumindo aquele bem, e quem está consumindo menos. Então, o monopólio é uma falha de mercado. Competição perfeita não tem falha de mercado, ele sozinho ele atinge a eficiência. Monopólio é uma ineficiência. Existe uma mudança
você poderia fazer permitir nova entrada de outras firmas, e isso ia ser melhor para a sociedade como um todo. Não para o monopolista, é claro, mas mesmo assim a gente considera isso sendo eficiente. E tem situações intermediárias, tem oligopólios, onde você tem mais do que uma firma vendendo, mas são poucas. São 3, 4, 5, 6, e aí elas têm alguma competição, então tem um pouquinho de força de mercado para baixar preços, mas como elas são poucas, elas podem entrar em conluio, ou não tem competição suficiente, então o preço ainda está um pouco alto, comparado com competição perfeita, e existe um papel daí para o governo de combater isso. Ou pelo menos, não é proibido ter um oligopólio. Tem algumas firmas que, pela sua natureza, são oligopólios. Por exemplo, telefonia, uma que a gente viu em aula. Tem 3 ou 4 empresas de celular, né, de serviços celulares para você contratar. Não tem 500, que nem tem padarias ou supermercados. Mas, então, aí o governo vai regular, tem esse papel de regulador, está escrito aqui o governo como agente regulador, o governo vai regular, e tem o papel do governo de vigiar que eles não estão adotando práticas anticompetitivas. Como tem poucas delas no oligopólio competindo, elas podem fazer conluio, e um conluio de fixar preço, vamos fazer uma combinação, um acordo aqui, um pacto, para manter o preço alto, isso é ilegal. E aí o governo tem o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que vai lá e pode penalizar elas ou até extinguir elas. Monopsônio é o contrário, não é o contrário, o monopólio tem um vendedor só, o monopsônio tem um comprador só. Isso é mais raro, mas tem alguns mercados que são assim. Então, é isso que são estruturas de mercado. E aí, a outra coisa que tem são falhas de mercado. Isso é importante. Com certeza tem perguntas de falha de mercado. Então, falhas de mercado de novo, parte lá do primeiro teorema fundamental do bem-estar. O mercado em competição perfeita atinge eficiência sozinho. Mas se ele não for, se alguma das premissas não for exatamente competição perfeita, aí ele tem uma falha de mercado. Não tem muitos compradores, ou não tem muitos vendedores, ou não tem livre entrada, ou não tem livre saída, ou tem alguma assimetria de informação, os bens não são exatamente iguais, a qualidade é variável, o consumidor não tem informação sobre isso. Tem várias falhas de mercado. A principal delas mesmo, as duas que a gente focou, e se tiver perguntas, pode ser perguntas genéricas sobre falhas de mercado ou perguntas específicas sobre externalidades ou bens públicos, né? Então, externalidades, provavelmente alguma pergunta de externalidade tem. Eu digo assim, as suas perguntas serão sorteadas de um banco. Em cada área serão sorteadas, justamente para as suas perguntas não vão ser iguais às perguntas das outras pessoas. Justamente, vocês sabem, né? Fazer em casa, fazer online, uma coisa muito difícil. O jeito que a gente achou de lidar com isso não resolve completamente o problema de fazer uma prova que realmente afere conhecimento, mas é o melhor que a gente pode fazer, dado essas circunstâncias. Então, mas provavelmente, mesmo assim, o sorteio é desenhado em cada área. Então, deve ter uma área que é só falhas de mercado e, com grande probabilidade, uma pergunta de externalidades. Então, externalidade é quando você tem... É um conceito muito poderoso e muito presente na nossa vida. Externalidades estão sempre presentes. Você, com um ser econômico, você está tomando decisões de produção e consumo, vai decidir consumir coisas, de produzir coisas, e você, claramente, você quer maximizar o seu próprio bem-estar, então você vai levar em conta todos os benefícios, nas escolhas tem escolha A, B, C, D, E, quais são os benefícios de cada escolha que eu fizer, quais são os custos, e você vai querer escolher aquela que é melhor para você. Você é um maximizador, você é racional, essas são as nossas premissas, e tudo bem. E
No mercado perfeitamente competitivo, se você fizer isso e todo mundo fizer isso, como que por uma mão invisível o mercado vai para a eficiência? Adam Smith percebeu isso lá em 1776. Essa é a essência. Mão invisível é outro nome para dizer um mercado perfeitamente competitivo. Mas, se tiver falhas de mercado, aí não funciona. Aí, você tomando suas decisões, e cada um tomando suas decisões de consumo e produção, levando em conta os benefícios para você e os custos para você, o problema é que você também está gerando benefícios para os outros e custos para os outros. E se você não levar em conta aqueles benefícios e custos que está gerando para os outros, a sua decisão ela vai ser ótima, vai ser eficiente do ponto de vista individual, mas não vai ser eficiente do ponto de vista social. E social quer dizer todo mundo, que é você e os outros. A sociedade é todo mundo, é você e os outros. Então, você não vai estar levando em conta os custos que você impõe nos outros, uma externalidade negativa, ou os benefícios que você impõe nos outros, externalidade positiva. A gente viu exemplos, muitos dos exemplos mais claros é poluição, tipos diferentes de poluição, poluição de fumaça, de sonora nos rios, mas tem vários outros tipos de externalidades. E externalidades positivas são coisas que você faz para o seu próprio bem, mas que são boas para o resto da sociedade também. Você se educar, você usar máscara, você se vacinar, são externalidades positivas. Qual que é a falha de mercado? Com externalidades negativas, você vai estar fazendo mais do que a quantidade eficiente. Você deveria, se você levasse em conta o custo que você impõe nos outros, você iria reduzir a quantidade que você faz daquela atividade, daquele consumo ou produção. Com uma externalidade positiva, você vai estar optando de fazer de menos, você não está levando em conta o benefício que gera para os outros. Se levasse, você faria mais daquilo. Soluções. Tem várias soluções. Soluções onde o governo interfere diretamente. Por exemplo, uma das principais que se sugere é, pelo menos em cursos de introdução à economia, uma solução piguviana. Pigou era um economista da década de 30, 1930, e ele sugere assim, se o problema é que as pessoas não levam em conta o custo que as atividades deles impõem nos outros, por que o governo não taxa elas para um imposto exatamente do tamanho do mal que elas estão causando no resto da sociedade? E aí elas vão levar em conta aquilo. Não porque, de repente, elas ficaram altruístas, mas porque o imposto dói no bolso delas. Então, é uma boa solução. Ou, no caso de uma externalidade positiva, você subsidia as pessoas. O governo paga as pessoas para fazer aquela atividade. O governo dá uma bolsa para você estudar. Por que justifica dar uma bolsa para você? Bom, para ajudar você, mas não é só por isso. É porque, ao ajudar você a estudar, o governo ajuda o resto da sociedade. Que você ser estudado, ter mais educação, é bom para o resto do país também. Então, essa que é a ideia. Crítica a essa solução piguviana é que é muito, na prática, na teoria é ótimo. Resolve o problema e resolve precisamente. Na prática é muito difícil o governo medir o tamanho dos benefícios ou dos custos e aplicar esse imposto, saber exatamente o tamanho do imposto a aplicar. E é difícil aplicar imposto, as pessoas não pagam de bom grado, tem que ter cobradores e tem sonegação, é difícil fazer. Então, tem outras soluções, como mercados de licenças negociáveis, nós vimos isso. Teorema de Coase, em alguns casos, não precisa interferir que as próprias partes, se tiver baixos custos de transação e os direitos de propriedade forem muito claros, quem está sofrendo a externalidade, se ele reconhece que o outro tem o direito de fazer aquilo, então ele diz assim, eu pago você para fazer menos dessa atividade. Tem algumas situações em que isso funciona. Basicamente, isso é externalidade. E, finalmente, o outro falha de mercado que a gente deu uma certa ênfase foi bens públicos. Bens públicos são bens que não têm rivalidade em consumo.
Quando um consome, ele não retira do outro. Né? Por exemplo, música. Se você está ouvindo música, você não está eliminando parte dessa música para os outros. Uma estrada, por exemplo, uma estrada vazia, você está numa estrada, se ela não estiver congestionada, você não está realmente influenciando muito o uso da estrada pelos outros. E não tem, é um bem público, não é possível excluir as pessoas, não tem excluibilidade, não dá para excluir. Porque música, por exemplo, você não pode, assim, tem 1000 pessoas no estádio, você não pode fazer com que a música chegue só quem está na parte esquerda e não na parte direita. A música vai em todos quanto lugar. Defesa nacional, uma praça pública, até podia cercar a praça pública, mas não é tão fácil assim. E por que um bem público é ineficiente? O que a gente quer dizer quando a gente diz que um bem público é ineficiente? Bom, ele é ineficiente porque isso quer dizer que, quando a gente diz que ele é ineficiente, quer dizer que o mercado, se você deixar que o mercado sozinho vai prover aquele bem, como ele faz para quase todos os bens, não precisa, a gente precisa organizar um mercado de arroz, porque senão vai faltar arroz, não precisa. O mercado resolve aquilo ali. Mas um bem público, o mercado não resolve, porque ninguém quer produzir aquele negócio, porque você não tem como excluir os outros. Porque o mercado de arroz você tem, diz assim, ó, só quem pagar pelo arroz leva o arroz, os outros estão excluídos. E aí você se exclui. E se um consumiu arroz, tem rivalidade, o arroz é dele e não é do outro. Mas com bem público, na verdade, você nem quer excluir os outros. Porque é ótimo, né? Mercados digitais são assim, se tem um livro de mercado digital, eu ler o livro digital não tira de você a capacidade de ler. E a gente quer que todo mundo consuma o máximo possível. Mas o problema é que o mercado não vai prover. Aí ninguém vai querer escrever aquele livro, senão não vai ganhar o dinheiro. Ninguém vai querer produzir aquele produto. Então, essa é a ineficiência. E a solução, nesse caso, para o bem público, geralmente é o próprio governo prover. Então, praça pública não é o mercado que vai prover, é o governo que provê. A iluminação pública, o governo provê. Aí você fala assim, mas como é que o governo vai financiar isso? O mercado não quer prover porque ninguém consegue ganhar dinheiro, né? Ninguém consegue recuperar seus custos produzindo aquilo. Como é que o governo vai fazer? O governo põe impostos. O governo tem um orçamento, então ele vai prover defesa nacional, ele vai prover iluminação pública, ele vai prover os outros bens públicos. E a última coisa é lembrar que bens podem ser públicos puros, eu vim dando exemplo de bens públicos puros, rivalidade zero, capacidade de excluir zero, mas alguns bens são intermediários. Tem alguma rivalidade, até é possível excluir uma estrada, por exemplo, você pode botar pedágios, excluir quem não paga. Se a estrada estiver cheia ou vazia, então tem menos ou mais rivalidade em consumo. Né? Estritamente, tem rivalidade. Se um carro está na estrada, um outro carro não pode estar no mesmo exato ponto da estrada, mas ninguém quer estar exatamente no mesmo. Os carros estão andando, o que você quer é conseguir andar numa velocidade tranquila. Então, essa coisa de bem, tem bens públicos que não são puros, mas são próximos. Então, tá bom. Se não tiver outras perguntas, claro que não dá para cobrir nada assim, o ideal seria que tivesse um monte de gente fazendo perguntas, eu tiraria as dúvidas ali, mas essa é a revisão. De novo, no chat está aqui o e-mail do Pedro, o monitor. Qualquer dúvida sobre a logística da prova, fala com ele, mas se informe antes de sábado. Para aprender 3, como é que você se inscreve, como é que vai ser as regras exatamente, quando que você pode ter acesso à prova, quando é que você tem que devolver, o que você pode fazer, o que não pode. Se você não puder ir no dia da prova, ele tem as respostas para essas coisas todas. Veja a questão das aulas com os monitores. Eles têm as aulas deles que são muito boas, muito úteis para a prova. Eu acho que ajuda vocês mais do que essa revisão do que eu fiz, que ainda é meio geral, assim, meio abstrata. Eles têm exemplos de perguntas que são muito parecidos com os exemplos que caem na prova.
Então, vale a pena ver isso com ele. Eu não sei se já passou a aula, talvez tenha sido ontem, mas talvez tenha outra ainda sexta. Então, veja isso com eles. Eu sei que muitos de vocês estão desanimados com esse negócio de online, ou desanimados, ou dando pouco valor a isso. Assim, já que é online, não preciso me preocupar, está resolvido isso aqui. Mas eu acho errado. Vocês deviam aproveitar isso aqui, ter certeza que esse material... Claro, eu diria isso, né? Eu sou professor da matéria. Todo professor da matéria, a gente fala isso de todas as matérias, mas essa é a verdade. Toda essa economia, seja lá o que você for fazer, é útil para você, vale a pena aprender esses negócios, uma coisa que vai ajudar vocês. E aí, também, qualquer outra pergunta, se tiver uma dúvida que surgir daqui até a prova, vocês têm meu e-mail, manda um e-mail para mim, eu ajudo do jeito que der. Então, tá bom, boa sorte, boa prova para vocês. E segunda-feira a gente já volta, não tem descanso para o cidadão honesto, para o cidadão brasileiro, o cidadão da UNB. A gente continua, segunda-feira já começa a unidade 2, macroeconomia, temos câmbio, economia internacional, distribuição, crescimento, tem umas coisas muito legais e umas coisas... Ainda, a aula mais difícil ainda não ocorreu, ela vai ocorrer na segunda unidade. E talvez a aula mais interessante. Então, até segunda-feira que vem. Boa prova.